Boa tarde. Agora são exatamente 13. Deixa eu olhar o relógio. 13h05. Vou confessar a vocês que eu estou aqui forçado. Porque na verdade eu estava ali no meu canto e não queria falar com ninguém. Não quero falar com ninguém. Na verdade eu acordei assim já meio... E o celular está ajudando também. Ele dá uma freadinha aí e segura a imagem. Mas o que eu fui incentivado a falar com vocês é uma escritura. Aquela foto do presidente Jair Messias Bolsonaro com o líder de Israel e também no Muro das Lamentações. Em primeiro lugar, aquele muro ali representa o poder de Deus, a glória de Deus, e ele mostrando que ele é o Deus não só de Israel, mas de todo o mundo, dos que já viveram, dos que vivem e dos que viverão. Então, tem uma escritura para esse encontro dos dois. Tem uma escritura que fala também de dois livros que viriam exatamente nessa nossa época. E eu gostaria de falar para vocês a respeito disso em Ezequiel 37, do 16 ao 28. Eu gostaria que vocês tivessem paciência, porque eu não sou nenhum Bonner, não sou nenhum jornalista televisível, eu sou um simples mortal. E por falar em simples mortal, se algum de vós está tentando saber quem sou eu, está simples. É só clicar e vocês vão me achar. Eu só quero deixar bem claro que a minha existência, de novo, quero deixar claro que a minha existência não tem participação nenhuma com as coisas que Deus vai fazer, está fazendo e fará. Então, a minha vida de nada vai mudar, nem uma vírgula e nem um tio no Evangelho. Então, não adianta procurar defeitos e falhas em mim, porque nada vai mudar nas revelações. De novo, eu quero citar para vocês que nós temos um profeta vivo e 12 apóstolos. E esses profetas caminham sobre a terra. E eles têm nome e endereço. E eu os conheço e sei aonde encontrá-los, se caso for necessário. Porque o progresso que o mundo tem nos dá a possibilidade de ter as vozes desses homens, profetas vivos, através da mídia, da televisão, do vídeo e de livros. Então, se eu fosse vocês, eu tentava procurar os ensinamentos desses homens. Então, para não demorar, eu gostaria de ler para não perder nenhuma essência daquilo que eu vou dizer. Quando se fala em tábuas, antigamente era escrito em tábuas. Todas as coisas eram escritas em tábuas, tantas que os últimos descobrimentos acharam placas feitas em barros, pergaminhos, couro e etc.
Então vou começar. Em Ezequiel 37, do 16 ao 28. A minha imagem está parando, mas vamos ver se eu posso ler a escritura que vocês têm que ouvir. Desculpe se vocês ouvirem repetição, porque a minha imagem aqui está travando, mas eu vou ser rapidinho para que a gente não perca nenhuma essência, tá bom? Então lá, fala o seguinte: tu, pois, ó homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E junta um ao outro para que se unam e se torne um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declararás o que significa essas coisas? E tu dirás, assim diz o Senhor de Israel, eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão e perante os olhos deles. E diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de dentro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações. Eu serei o seu Deus. Está travando. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos terão um pastor e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos e os observarão. E entrará na terra de o qual habita eles e os filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi meu servo será seu príncipe eterno. E farei com eles um concerto de paz, será um concerto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Amém. Então era essa a escritura que eu gostaria de passar para vocês. Gostaria muito que, se houver falha nesse vídeo, que vocês procurassem Ezequiel 37, 18 e 28. Ele está falando do nosso futuro. E essas duas tábuas de Judá e a tábua de José, Judá era onde nasceram, onde habitaram os profetas, os discípulos de Cristo, onde o próprio Cristo nasceu. Então, essa tábua de Judá é a Bíblia,
quando ele fala em tábua, eu não tinha falado de tábua, mas em tábuas também eles escreviam, e ali eles diziam as coisas que eram revelações, as coisas que aconteciam. Então, essa tábua de Judá, é a Bíblia. Aí você me pergunta, e aonde está a placa de José? Então eu quero testificar a vocês que a tábua de José já está entre nós. Ela já está traduzida em várias línguas e ela é a segunda testemunha da divindade de Jesus Cristo, que é o livro de Mórmon. Se você puder ter um desses livros, dá uma lida e veja as histórias, os profetas e a revelação que Cristo deu aos seus profetas quando ele falou: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. E esse livro de Mórmon conta a história do povo que veio de Jerusalém, a terra prometida, da promissão, que hoje nós conhecemos como as Américas. As Américas sempre foram habitadas por homens de Deus, assim como em Judá, em Israel. De novo, eu quero testificar a vocês da existência de profetas vivos, que eles andam sobre a face da terra e eles conversam pessoalmente com Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo passou a eles as chaves da restauração. Assim como lhe passou as chaves para Pedro, as chaves significam o poder de estabelecer a igreja na terra e todas as suas organizações. Então eu testifico a vocês que o nosso profeta vivo, ele tem essas chaves e na face da terra é o único que fala com Deus. É o único que transmite as mensagens de Cristo para a humanidade. Em Amós 3:7 diz: e eu não farei coisa alguma sem antes revelar as coisas aos santos profetas. Amós 3:7. E é isso que eu quero deixar no sagrado nome de Jesus Cristo, aquele que deu sangue por mim, por nós, para que nós pudéssemos retornar ao Pai da maneira que Ele quer. Em nome de Jesus Cristo, ressuscitado, Filho de Deus vivo. Amém. Um beijo no coração.